De volta com um grande debate. Na tentativa de manter a pressão contra o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e depois que a CPI do MST terminou sem a votação do relatório final, um grupo de deputados e senadores lançou hoje a Frente Parlamentar Invasão Zero. O evento contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. A nova frente parlamentar planeja solicitar regime de urgência para a tramitação de 7 projetos de lei na Câmara que visam restringir ocupações de terras. Caio, a pressão da oposição e da bancada ruralista vai conseguir conter as invasões de terra? Bom, certamente é um esforço nesse sentido, né, de criar aí um ambiente hostil ao desrespeito à lei. Né? Todos nós sabemos que é inclusive objeto, né, de apreciação constitucional a questão da reforma agrária e nem se questiona aqui esse ponto. Aí a gente sabe que o movimento conhecido como MST, ele é notório não só pela invasão, né, de áreas produtivas, como também pela destruição de pesquisas científicas, pela depredação de domicílio de autoridades públicas, pela ocupação ilegal de prédios públicos, né, que à época não era visto como terrorismo, aparentemente isso já mudou. Mas, enfim, a preocupação aqui é garantir o que muitos tratam como um direito natural, né, que é a propriedade privada. É garantir que investimentos de médio e longo prazo possam ser feitos com um mínimo de segurança jurídica, né, que você não vai ter um assim chamado movimento social, né, com patrocínio ou com endosso, né, do governo federal, atrapalhando aí a liberdade econômica que pauta o desenvolvimento de qualquer sociedade próspera. Então, eu acredito que é uma iniciativa legítima, né, mas essencialmente uma iniciativa para garantir a aplicação da lei e para reformar leis que são excessivamente brandas, né, com quem invade propriedade que não lhe pertence. Para mim, uma questão relativamente simples, né? E eu espero também, por outro lado, que o governo federal consiga aí, enfim, assentar um número razoável de famílias sem necessariamente prejudicar outros agricultores que trabalham de forma árdua e honesta. Zé, a oposição vai conseguir conter invasões de terra? A primeira pergunta que nós temos que nos fazer é de que invasão de terra nós estamos falando? Eu, de uma forma simplista, poderia separar em 2 situações. A primeira delas, a invasão de terras das pessoas que desejam trabalhar, veem terras que efetivamente não são produtivas, não estão sendo utilizadas e acabam adentrando essas terras. O segundo tipo de invasão, ele é um pouco diferente. São invasões de terras indígenas, por pessoas que querem expulsar os povos indígenas, invasão por pessoas que querem fazer mineração em áreas indevidas, invasão de pessoas que querem destruir o meio ambiente para terem lucro. Muito bem, para cada situação, a resposta. Em relação à primeira forma de invasão que eu mencionei, não é frente parlamentar que vai resolver. Há um instituto que está colocado na nossa Constituição e já estava nas constituições anteriores, que é a chamada reforma agrária. Enquanto nós não tivermos uma reforma agrária no Brasil que dê terra a quem quer trabalhar e acabe com terras improdutivas deixadas para especulação, nós vamos ter sempre pessoas em praticamente desespero, tentando encontrar o seu lugar para morar e para produzir e para viver. O direito ao trabalho, o direito à sobrevivência é um direito e as pessoas costumam lutar por esses direitos. O direito à legítima sobrevivência numa ótica em que eu preciso continuar existindo. Claro, a direito de propriedade existe, aí ele está lá, mas na medida em que não se utiliza ele dentro da função social devida, e a Constituição brasileira é muito clara em especificar quando que uma propriedade não tem função social atendida, basta ler o artigo 185 da Constituição, e você verá então que essa propriedade, ela perde a sua proteção e deveria ser desapropriada sim para fim de reforma agrária. Com isso nós resolveríamos, com a reforma agrária, pura e simples, o problema das invasões. Não precisa de
não precisa de frente parlamentar para isso. Agora, as outras, nós não podemos deixar terras indígenas serem invadidas, nós não podemos deixar as mineradoras, nós não podemos esperar que as boiadas sejam liberadas quando não estão se vendo para fazerem a devastação, como um certo ministro do Meio Ambiente disse. Ou seja, nós precisamos sim agir no plano da inteligência policial, na estruturação dos órgãos que defendem efetivamente a posse das terras indígenas, que defendem o ataque ao meio ambiente por parte de pessoas que invadem e pura e simplesmente não são ideologicamente vistas como invasores. Então, portanto, não me parece que a frente parlamentar vai resolver alguma coisa. O que resolve um tipo de invasão é reforma agrária, rápida, eficiente, abrangente. O que responde a outra situação é o fortalecimento do Estado para enfrentar situações abusivas e inaceitáveis em relação à ofensa ao meio ambiente e aos povos indígenas. Vamos ter 1 minuto para cada um. Eu começo com o Caio. Bom, falando sobre reforma agrária, o governo anterior, o governo que seguia aí uma linha mais liberal, né, do ponto de vista econômico, ele entregou, pelo menos segundo valores divulgados pelo próprio governo, mais de 400 mil títulos de terra. Né? E isso já viabiliza, né, do ponto de vista do proprietário desse título. Muitas vezes a gente está falando aí, claro, de posse provisória, em grande parte eram títulos provisórios, mas já dá aí uma garantia aí a essas famílias, né, essas famílias de agricultores. E você vê, o número de invasões chegou muito próximo a zero, né, durante o mandato da gestão anterior. Ou seja, não houve nenhuma perseguição à minoria no campo, não se verificou episódios de violência, né, como foi alardeado durante a campanha de 2018, e você tem centenas de milhares de famílias numa situação jurídica de posse de titulação de terra muito superior à que se encontrava anteriormente. Então, é possível sim fazer a reforma agrária sem precisar passar pelos expedientes nocivos de movimentos como o MST, que, como eu disse, invadem sim áreas produtivas e muitas vezes tiranizam famílias dedicadas à agricultura que estão nessas áreas produtivas. Zé, 1 minuto. Bem, obviamente o Caio falou de uma espécie de invasão, e já falou dela. Ele não falou da invasão em relação às terras indígenas, ele não falou da invasão em relação ao meio ambiente, que foi escancarada e mundialmente noticiada durante o governo anterior. Foi absolutamente impressionante essas invasões que nós pegamos e vimos no governo anterior, sem que fossem tratados pelo governo como invasão. Era uma boiada que devia entrar quando não se estava olhando. Em relação às outras situações de invasão, daquelas pessoas que precisam da terra para viver, o Brasil, e eu não vou falar do último governo, vou falar de todos, vou falar da história, ainda é muito, mas muito tímido na reforma agrária. Muito tímido. Nós temos condições de efetivá-la de uma maneira muito mais ampla e nós precisamos disso. É de fundamental importância. Infelizmente, as regras que estão colocadas no plano legal, e não na Constituição, no plano legal, às vezes dificultam muito a tramitação dos processos de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Nós precisaríamos agilizar isso, mas há forças no Congresso que não querem agilizar a reforma agrária. Então, portanto, eu acho que há coisas a fazer, mas sempre olhando os dois lados da moeda para que nós não fechemos os nossos olhos para uma parte da vida. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite e até amanhã.